Voltamos ao Conversas Cruzadas, que hoje, em vez do debate característico, das polêmicas, nós estamos pacificando um pouco o nosso programa, fim de semana, para aprendermos bastante com 4 grandes especialistas em áreas da medicina. E recomeçamos agora pelo Dr. Breno Rigel Santos, que pretendia dar uma parte quando a doutora Liane estava falando, e depois vai nos falar um pouquinho sobre as gripes que nos assustam na chegada do inverno. Sim, é um gancho apenas. O transplante do paciente de Berlim que curou a AIDS não foi ao acaso. O banco de medula, que é na Califórnia, já sabia exatamente quais aqueles que tinham quais eram homozigotos para a deleção do CCR5. Então já se sabe quais criopreservados são imunes ao HIV. Então deu a caso de alguém, e nós temos muita leucemia e muito linfoma em pacientes com AIDS. Então não seria impossível achar 2 casos se fizesse a seleção das medulas doadoras em relação ao CCR5, que é um simples PCR, né, que é uma coisa fácil de fazer. Bom, o aidético, evidentemente... A gente não fala nesse termo. Ah, é? Pessoas vivendo com AIDS. Ah, é? Pessoas vivendo com com aidético é pejorativo? Uhum. Pessoas vivendo com AIDS. É uma boa advertência que o senhor nos faz. É para isso o programa? É para tudo. Isso aqui é o laboratório. É isso aí. Bom, mas as pessoas doentes com AIDS, essas pessoas, evidentemente, têm que tomar todos os cuidados para não contaminar, principalmente em convivência familiar. Sexual. Só sexual. Só no terreno sexual. Só no terreno sexual. Se fosse saliva, essas coisas. Se fosse diferente, eu lido com AIDS há 30 anos, né? Infelizmente não é uma doença contagiosa, é uma doença transmissível. Sim. Transmissível pelas secreções vaginais ou pelo sangue. Uhum. Vamos para a gripe? Sim, pois não. Na verdade, esse é um dos sucessos da medicina, que foi a extinção do H1N1. Né? Teve aquela epidemia avassaladora do ano de 2009. 2010 já tinha vacina, diminuiu o número de casos. O ano passado, poucos. Né? E agora, quase nenhum. Então, o que nós aprendemos naquela epidemia foi o que não fazer do ponto de vista governamental. O governo estocou todo o oseltamivir, que é o remédio que tem que ser usado nas primeiras horas da infecção, estocou, prendeu e só podia usar quando já estava muito doente e não tinha mais recurso. Como é que era o nome mesmo do remédio? Oseltamivir ou Tamiflu. Tamiflu. Nós aqui... Eu quero lhe dizer que eu tenho 2 caixas de Tamiflu em casa. Eu tenho uma. Mas acho que já estão até vencidas, né? Não, felizmente, agora com a vacina, que já cobre o H1N1, todos nós precisamos fazer a vacina. Eu não entendo por que limitam a idade, quando os jovens são os que mais têm a doença grave. Né? Acho interessante sua advertência, por favor, repita. Os jovens, por ter um sistema imune mais intenso, uma resposta mais intensa, têm doença mais grave, que é pela resposta inflamatória contra o vírus. Toda a população tinha que ser vacinada. Uma morte prevenível já é muito. Né? Então, essa vacina já tem, é só fornecer para todo mundo. Só querem prevenir para os chamados idosos? Idosos. Até porque 60 anos hoje em dia não é mais idoso? Não. Ou é? Não, senão aqui eu não sou. Bom, eu também não. E grávidas e quem mais? Criancinhas muito pequenas, acima de 60 anos, e gestantes ou aqueles portadores de doença crônica, como HIV, câncer, tuberculose e tal. E o senhor entende que tem que ser para todos? Seguro, certamente. Sim, mas porque, assim, o fator de economia não se faz. Porque um conceito básico em doença infecciosa, se tu não tem o transmissor, tu não vai ter doença circulante. Então, quando se diminui a carga de vírus circulantes, tu não tem mais novas infecções. Então, isso é alcançável com vacina, né? Que é uma coisa simples, barata, fácil de aplicar.
E qual é a gripe previsível? Porque sempre alguma está chegando aí. Na verdade, gripes tem várias. A questão é o componente genético dos novos vírus. Tem algumas gripes tão graves, tão mortíferas, que elas não saem do seu domínio ali. Como, por exemplo, as gripes aviárias na Ásia. Ela é tão grave, tão mortal, que não tem doente assintomático para viajar, para levar para adiante a doença. Né? A vacina que recomendam tanto, e tem algumas pessoas que não tomam a vacina, o senhor acha que ela é realmente eficiente, positiva, recomendável para todos? Agora, periodicamente surgem as fantasias, né? Sim. Assim como o transplante de célula tronco para medula, é que a vacina da gripe causa mal. Causa gripe ou é pior do que não fazer. Tem gente então, ou dá mal-estar durante um dia ou outro. O senhor toma a vacina? Claro, óbvio. Todos. O senhor toma a vacina? Sim. Doutor, todos aqui tomam? Então o apresentador vai ter que tomar também. Foi prorrogada. Eu sempre digo para os pacientes que têm medo de tomar antirretroviral, tem que ter medo da doença e não do remédio. Claro. Né? Então tem que ter medo... Uma bela frase. Concentra, né? Claro. Tem que ter medo da doença, da gripe, da insuficiência respiratória, da UTI e morte, não da dorzinha no braço ou um mal-estar passageiro que a gripe pode dar. É que tem alguns médicos que dizem, não, eu acho que não precisa, não vai fazer diferença. Tem médicos que dizem isso. Não vou citar o nome aqui para não comprometer. Pior. Bom, voltamos um pouquinho à doutora Liane. Doutora Liane, nesse mérito das experiências com células-tronco, tem algum país mais adiantado que os outros? Se supõe que sim, né? Eu acho que Estados Unidos está bem adiantado, né? Os países, acho que em geral... Tá. E aí os nossos médicos, como no seu caso, vão lá ver de perto porque estão mais adiantados? O pessoal, existe mundialmente bastante intercâmbio, claro, em termos de saúde, com a globalização mais ainda, sim, né? Nem precisa ir lá. Na verdade, mas sempre, mesmo em nossa instituição, os profissionais estão sempre interagindo e visitando outros centros, com certeza. Uhum. Qual é a relação de manipulação dos genes e a experiência com células-tronco? Há uma afinidade? Porque é uma experiência que está se fazendo muito também, né? Seria... esse estudo, o estudo da genética que tem se feito, que a gente ouve tanto falar, eu até coloco o Dr. Gilberto Schwartzman também para opinar no... Intervir no DNA. No DNA. No DNA das pessoas. Isso é uma das áreas mais promissoras, assim, acho que a médio e longo prazo, né? Porque uma vez identificados os defeitos genéticos que são preponderantes nas doenças, as células-troncos podem funcionar como um contingente de células geneticamente modificadas para melhor, não é? Para suprir deficiências, para corrigir. Então é uma das áreas importantes. É como que utilizar a potencialidade de uma célula que pode se dirigir em várias direções, não é? Para poder corrigir, fazer suplência de funções que faltam, antagonizar algumas deficiências. Então isso é uma área muito... Estamos avançando. Sim, tem vários defeitos genéticos que são associados a alguns tipos de câncer e que, por uma modificação molecular em células precursoras, uma teoria interessante é reinfundir células que tenham as características genéticas saudáveis. Com relação ao câncer, já está se fazendo isso, prevenindo muito precocemente quem poderá ter câncer. Não é bem assim, nós temos várias vertentes. Existem experiências, por exemplo, tem várias experiências em câncer de pulmão, tentando modificar características genéticas que são mais permissivas, que criam ambientes mais favoráveis para câncer e, digamos assim, tornar a genética mais protetora. Porque uma das razões pelas quais a gente faz câncer é chegar na vida já com alguns defeitos genéticos, na vigilância assim, do nosso DNA. E aí vão se acumulando defeitos, não é? Tem famílias que têm cânceres assim, bem definidos em várias gerações, e eles nascem com um defeito que herdaram ou do pai ou da mãe, que torna eles menos capazes para identificar mutações. O linfático não é um dos casos?
Certamente pode ser, mas não é os que a gente mais estuda. Por exemplo, os tumores do intestino são exemplos muito claros de alterações, às vezes genéticas, em famílias. E tem grupos pequenos de casos, assim, digamos, menos de 10% do total, que tem uma característica genética que explica a suscetibilidade. Por que eles têm mais câncer de intestino que nós, que, digamos, não temos essa limitação, né? Uma contribuição que o Dr. Gilberto vai saber localizar é a inclusão dos retrovírus dentro do genoma humano. Isso, né? Que o HIV é um, o HTLV é outro. E um dos caminhos para a cura da AIDS é estimular que as células que albergam e protegem o HIV dentro do genoma, é estimular que elas soltem o provírus em vigência de antirretroviral. Com isso, se esgotaria os reservatórios do HIV. Esse também é outro foi tem muito um exemplo muito bonito de um remédio novo, que aí pelo lado imunológico, né, com a biologia molecular, que é um medicamento novo para câncer, para melanomas, que é um tipo de câncer de pele, assim, que pode ter uma gravidade importante, que ele na realidade regula o nosso sistema imunológico. Nós temos um exército de linfócitos que combate e identifica estranhos. Câncer um deles. E esse sistema é regulado por proteínas que fazem aumentar esse exército e fazem diminuir esse exército. E esse remédio tira esse efeito inibidor. Então o exército fica mais aparamentado em número, em qualidade, para combater o tumor. Esse medicamento chama-se ipilimumab. É um medicamento que está aprovado já no mundo inteiro para melanoma, uma novidade, né? E para câncer de próstata tem estudos muito interessantes. É um exemplo da biologia molecular na imunologia, melhorando a nossa capacidade de brigar contra o tumor. O câncer de próstata está muito falado. Ele está crescendo? Câncer de próstata é o número 1 em incidência no nosso país. Isso é recente ou sempre foi? Não, é porque hoje a gente faz mais diagnóstico. O grande fator das últimas décadas para aumentar o número de casos é que nós temos o PSA, aquele exame de sangue que a gente faz na rotina, que leva mais a pessoa ao médico para fazer o exame da próstata. Então, como tem esse marcador que pode dar uma evidência da existência de um tumor oculto, sem sintomas, todos os indivíduos, em geral homens acima de 50 anos, acabam fazendo o PSA, né? Claro. O clínico pede. Isso fez com que a gente aumentasse o número de casos diagnosticados. Não quer dizer que não existisse. O Brasil tem hoje em torno de 60 mil casos novos por ano de câncer de próstata. É o primeiro na lista. Porque são dois cânceres que despertam uma inquietação. A mulher o câncer de mama e o homem o câncer de próstata. Câncer de mama é o segundo. Câncer de mama, eu imagino que sejam 50 e poucos mil casos novos por ano. Próstata é o número 1, são 60 mil casos. Por que será? O senhor tem ideia? Não, é porque a gente faz, é prevalente, aumenta com a idade, se faz diagnóstico precoce. Tem múltiplos fatores. Tem fatores hormonais ligados ao ambiente do hormônio masculino, tem fatores genéticos, outros fatores ambientais que fazem com que se tenha esse tumor. Mas é um tumor muito complexo. Tem muita gente com câncer de próstata que se não soubesse o tumor, morreria de outra causa, sem nunca ter problemas com aquele tumor. Né? Então é uma doença heterogênea. Deixa eu fazer um intervalo para nós ouvirmos o Dr. Arlindo e vamos dedicar o próximo bloco só a ele, para nós regularmos os nossos tempos aqui do programa. E essa área é delicadíssima, a área do cérebro e da neurocirurgia. E a gente sabe, eu não sei se abrange o seu estudo também, doutor Arlindo, as descobertas do cérebro. Inclusive, nós temos um grande especialista muito respeitado, que é o doutor Ivan Esquerdo, e qualquer dia desses nós vamos trazê-lo aqui ao nosso programa, para ver se essas descobertas novas ajudam a prevenir o tratamento e o estudo do cérebro. O senhor poderá nos falar sobre isso? Então, o próximo bloco é todo seu. Voltamos.